Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entregar esse momento de oração, de partilha, de comunhão entre nós e de comunhão com Deus. Pedindo à Virgem Maria que possa nos conduzir, nos guiar, guardar em nós aquilo que o próprio Deus queira nos oferecer nesse momento, a cada um em particular. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridas. Hoje a gente vai falar, então, sobre... Peraí, que eu acertei no lugar errado. Vamos falar sobre autoconhecimento, a fonte de toda felicidade. Se por acaso ele me permitir aqui, né? Aí a gente segue. Então a gente vai começar com uma frase de Santo Agostinho que diz: todos os homens querem ser felizes, não há ninguém que não queira. Bom, daqui a gente já pode tirar 557 milhões de coisas, mas nós vamos continuar com essa base de que não há um homem na Terra que não deseje, não queira a felicidade. Santo Agostinho diz para a gente que a felicidade ela é como uma memória desse bem supremo, uma memória do céu, né? Para falar na nossa linguagem, que uma memória de Deus, é aquela saudade originária que a igreja ensina para a gente, né? A saudade de Deus, que a gente, por um tempo, a gente não tem a plenitude dessa presença de Deus aqui nessa vida. Então, ele vem questionar isso, né? Tá, todo mundo quer felicidade, mas como a gente sabe que felicidade é essa? E aí ele entra com essa memória do bem supremo, que é como se tivesse impresso em nós todo o Deus por inteiro, essa comunhão com Deus plena. E aquilo fica na gente, né? Essa memória fica, e a gente, então, portanto, quer isso, quer essa felicidade plena. Por quê? Porque ele diz que nós somos feitos para essa felicidade, né? E o autoconhecimento, então, em Santo Agostinho, é essa lembrança, esse fazer recordar a origem que nós temos em Deus e com Deus, tá? Então, essa comunhão com Deus, que, de maneira particular, no nosso tempo de hoje, se lá em Santo Agostinho, né, a época dele, já tinha essa questão dos ruídos, do que está fora, que pode nos atrapalhar, hoje, então, muito mais. A gente tem ruídos, barulhos que podem nos atrapalhar a encontrar e a chegar nesse ponto dessa comunhão. Ao menos o que é possível nessa terra, tá? E a gente vai entender isso daqui. Então, embora a gente tenha esse desejo de felicidade, isso seja geral e seja algo que não é possível mudar. O ser humano nasceu para ser feliz por conta da sua origem, isso ninguém pode mudar, porque o que Deus realiza não dá para mudar, a não ser que Ele o queira, né? E a escolha de onde a gente coloca a nossa atenção, né? Esse objeto que a gente olha e que a gente coloca ali a nossa expectativa de felicidade, a esperança de felicidade, é aqui que pode estar atrapalhando, na verdade, a nossa felicidade verdadeira. Então, vamos lá, vamos continuar aqui que a gente vai entendendo melhor, né? Esse drama
que Agostinho traz entre o objeto, o desejo, onde que está a nossa esperança para essa felicidade, consiste da gente colocar, né, a gente entender que, para a gente aqui, nessa vida ainda, humanamente falando, nada vai ser completo, nada vai ser inteiro, nada vai ser total. E aqui a gente está trazendo Agostinho, mas muitos autores falam sobre essa questão de que aqui não há felicidade completa, cada um do seu jeito. Agostinho fala sobre isso, João Paulo II fala, Rudolf Ares fala, Magda fala, fora os autores, claro, que são autores santos, de fato, né, já atestados pela Igreja. Mas, então, é preciso que a gente, primeiro de tudo, compreenda esses dois pontos. Nós nascemos para a felicidade, porque nossa origem está nela, porque a felicidade é essa comunhão com aquele que nos criou. Isso é um ponto. Outro ponto, esta felicidade para a qual nascemos nesta vida passageira, não a encontraremos por inteiro. Teremos fagulhas dela, mas não a encontraremos por inteiro. Se a gente tem essa noção, fica muito mais fácil da gente ser feliz, porque a gente já entendeu que é permitida a nossa felicidade, e a felicidade verdadeira, e que ela não está aqui no seu todo, e, portanto, eu preciso olhar para aquilo que vai além de mim e aguardar esse tempo. Eu gosto muito de algumas orações eucarísticas na Santa Missa, que dizem: enquanto esperamos, enquanto aguardamos. É isto. Enquanto estamos aqui, nós caminhamos para essa felicidade, mas conscientes de que, na sua plenitude, aqui não haverá possibilidade, tá? E aí, Santo Agostinho traz aquela frase, né, muito conhecida: fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Essa inquietude que Agostinho traz, ela não tem uma perspectiva ruim aqui, tá? Essa inquietude de estar como que agoniado com alguma coisa, algo falta, né, uma certa ansiedade. Nessa perspectiva aqui de Agostinho, isso é uma coisa boa, porém, a gente vai entender que isto, para chegar aqui, onde Santo Agostinho está dizendo que isso é bom, é preciso fazer um caminho interior, de fato, muito bem feito, muito bem aguçado ali, muito bem trabalhado, para entender que tudo isso só é possível, como ele mesmo traz, se for ordenado para o amor. Se a minha vida, de dentro para fora, está ordenada. Então, a vontade e a retidão em Santo Agostinho, a gente vai ver que, como todo ser humano quer ser feliz, isso é uma verdade, a gente já entendeu, só que nem todos querem viver o que é necessário para a felicidade. Então, o que ele traz aqui é que, para ser feliz, é necessário uma retidão, é necessário ter uma vida reta. E, vamos lá, eu gostaria que a gente aqui suspendesse um pouco, e talvez acho que vocês vão conseguir me compreender porque eu estou pedindo isso daqui a pouco, a gente suspendesse um pouco leis, diretrizes, doutrina, porque tudo isso aqui, leis, diretrizes, doutrina, isso são auxílios para que nós, seres humanos, possamos olhar e falar: caramba, olha aqui, essa lei aqui, ela realmente me ajuda a viver o que dentro de mim naturalmente é inclinado. Então,
as leis, né, as leis da igreja, as boas leis da sociedade, as boas, tá? Leis da sociedade, elas sempre são auxílio, ajuda, para que a gente possa viver aquilo que naturalmente existe em nós. Então, quando eu peço para vocês suspenderem isso, é porque eu não acho interessante, né? Isso aqui é minha opinião, ok? Parênteses para a Marcela. Eu não acho interessante a gente formar a nossa mentalidade, formar todo o nosso ser a partir de leis. Mas, olhando para a nossa natureza, que traz as suas fraquezas com toda certeza, o pecado original está aí, as suas sequelas, mas também traz a sua beleza e a sua bondade, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente olha para essa comunhão, para essa imagem e semelhança de Deus que somos nós, e a gente deixa essa natureza aguçar e caminhar para aquilo que de fato ela é inclinada para o bem, inclinada no sentido de ter essa necessidade para ser feliz. A lei, espero que eu não escandalize ninguém, a lei é um detalhe, a lei é um pontinho ali que está me ajudando. Muito bem, então, a gente vai perceber aqui que felicidade é inseparável da verdade e da justiça, né? A gente costuma errar quando a gente busca essa alegria, mas a gente foge da verdade, quando a gente quer ser feliz, mas a gente foge da justiça, quando a gente diz, eu quero ser feliz, eu busco a felicidade, mas a nossa vida não está sendo uma vida virtuosa. Santo Agostinho não traz tanto a virtude como palavra de fato, mas em São Tomás a gente vai entender isso muito melhor quando a gente não busca a virtude de fato. Então, e aqui, né, tem mulheres novas por aqui, mas aquilo que a gente sempre traz aqui. Quando a gente está aqui formando o nosso ser, é importante que a gente olhe para os detalhes da nossa vida e da nossa experiência. Porque, às vezes, nós que estamos caminhando já há algum tempo na igreja, já temos um certo conhecimento, né? Às vezes até grande, daquilo que são os ensinamentos verdadeiros, a gente pode cair numa cilada de quando a gente escuta algo, a gente olha e fala, é o fulano, a fulana, não sei quem, não sei o que lá, o meu marido. Só que não. Aqui, tudo que a gente for vir aqui no caminho interior é necessariamente para nós. E a partir de nós para o outro. Então, quando a gente observa com calma a nossa própria vida, a gente vai de pouquinho em pouquinho aperfeiçoando. É como aquele artista que tem a sua obra e ele vai aos pouquinhos já falando, esse detalhe do olho aqui pode ter um fundo um pouco mais diferente, ele vai aperfeiçoando. Então, que a gente possa olhar para a gente, nos detalhes da nossa vida e aperfeiçoando aquilo que a gente olha e fala, caramba, isso aqui já está caminhando bem. Mas espera aí, nossa, aqui pode ser um pouco mais perfeito. Perfeito no sentido bíblico da coisa, né? No sentido do amar, né? E não no perfeccionismo que nós trazemos humanamente falando, tá? Então, aqui para a gente ter uma visão, né, um pouco mais sintetizada aqui, a gente vai perceber que em Agostinho a gente tem a inquietude, a interioridade e o ordo amores. Então, inquietude, ela vai ter a ver ali um pouco mais na prática com o sentimento de que está faltando algo. Tem algo que eu tenho tudo, nossa, eu tenho um bom casamento, eu tenho filhos, eu tenho uma vida financeira ok, eu tenho a igreja,
parece que tem um trem aqui que... Seja bem-vinda, você está entendendo muito bem a sua humanidade, né? Você está tocando na sua humanidade, essa inquietude que não existe jeito de não tê-la. O jeito que a gente tem é: vou entender isso, vou compreender para viver em paz. Ou vou viver inquieta, de fato, uma vida inteira, com uma inquietude já ruim, porque não sei o que se passa em mim. E quando a gente fala do autoconhecimento, dentro dessa inquietude, é reconhecer que a nossa sede é maior que o mundo, ela é maior que tudo. Ela realmente transcende, ela perpassa por aquilo que é humano. A interioridade, né, que é esse caminho onde eu encontro a felicidade, e para Agostinho isso necessariamente é um caminho dentro, porque essa foi a experiência dele, né, de fato. Então, é um caminho dentro. E aí, o autoconhecimento, ele vai revelar essa presença de Deus. Ele vai dizer... eu costumo dizer que é como esse ciclo, né? Que no autoconhecimento eu conheço a mim, portanto eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a mim, e isso vai numa vida inteira. E o Ordo Amores, em Santo Agostinho, que é esse ordenar tudo para o amor. Eu ordeno a minha vida para o amor. Tudo vai ser ordenado a partir e para o amor. O amor com A maiúsculo, no início, e aí o amar com A maiúsculo no último A, porque daí é a nossa ação, né? O amor que é o próprio Deus, com A maiúsculo, e esse amar que é a nossa ação a partir desse conhecimento e dessa intimidade. Essa felicidade, então, quando tudo está ordenado para Deus, né? Quando tudo está ordenado no amor e para o amor, essa felicidade consiste em amar a esse Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Esse amar ao próximo aqui consiste em saber amar a mim mesma também, tá? Passa por esse amar, o amar verdadeiro. Pergunta-te a ti mesmo o que amas, pois é o teu amor que te define. Parece tão simples isso aqui, né? Mas aí eu volto. Minhas queridas, a vida se dá na prática, não na teoria. A gente tem a teoria para abrir a porta do conhecimento e a gente poder amadurecer, mas o que amadurece de verdade são as práticas. Então, olhar para a nossa vida com muita franqueza e verdade, no dia a dia, ali na prática mesmo do dia a dia, e fazer esta pergunta aqui pode abrir um mar vermelho na nossa vida para que a gente passe a pés enxutos. O que eu estou amando? E aqui é onde eu estou colocando a atenção, a minha atenção no dia a dia, de fato. Onde eu estou colocando a energia do meu corpo. A gente vai ter um módulo esse semestre com a Vanessa, que vai falar muito sobre essa questão do corpo e da alma, né? Fazer essa comunhão. Onde eu estou colocando a energia do meu corpo? Onde eu estou colocando todo o conhecimento que Deus já me deu até aqui, através de tantas formações na vida? Onde isso aqui vai definir a mim mesma, né? O que eu quero de fato, o que eu estou buscando. Então, só para dar um contexto breve aqui, tá? Claro que a gente não vai aprofundar nisso, mas a filosofia clássica, a filosofia, portanto, original, lá dos inícios, que não começou com a igreja, eles tinham muitos oráculos, né? Eles tinham como se fossem espaços, por assim dizer, onde tinham frases que eram frases motivadoras, né? Frases onde eles já tinham refletido a vida e tinham trazido ali, eram frases importantes. E um dos oráculos, à época, que era um dos mais importantes, era esse que dizia, de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Tá? Muita gente acha que isso veio só de Santo Agostinho. Não, isso é muito anterior a ele, né? Mas como um bom sábio, ele aproveita tudo que é bom deste mundo
e transforma isso para Deus, né? Em Deus, faz disso uma vida em Deus. Então, na tradição cristã, que pega, conhece-te a ti mesmo, esse é um convite para que haja uma profundidade, onde conhecer a si mesmo é conhecer a Deus, é encontrar a Deus, é ver a Deus a partir disso que sou eu. Aqui a gente poderia entrar em autoestima. As pessoas acham que a autoestima, eu vou falar sobre isso, mas só para a gente abrir um parênteses, as pessoas acham que a autoestima tem muito a ver com o meu cabelo, minha roupa, até um pouco do como eu me comporto, né? Se eu sou muito fechada, se eu... Tem a ver? Claro que tem, porque tudo em nós vai falar daquilo que tem dentro. Mas a autoestima tem a ver precisamente da maneira como eu me relaciono com Deus. Eu me vejo, eu tenho a experiência, eu não só sei, mas eu tenho a experiência de ser filha, amada, querida, desejada, guardada, cuidada por este Pai, né? Então, a autoestima está fincada justamente aqui. O homem como imagem, enfim, né? A gente vai falar agora um pouco a partir de Santo Tomás. São Tomás traz essa questão de que o homem, diferente de todas as outras criaturas, por assim dizer, ele é o fim. Ele não pode ser o meio para alguma coisa, né? Ele já é o fim em si mesmo, por conta justamente de que ele tem essa alta dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, ele traz que esse fim último do homem é a própria felicidade, porque a própria felicidade é o próprio Deus, a felicidade de fato, né? Então, que não vai consistir em bens materiais e nem em bens da alma, porque o bem da alma, né, é o conhecimento, né, o bem da alma são as coisas mais elevadas, mas nem isto, de fato, traz a felicidade do homem por inteiro, tá? São pedaços, são fragmentos. E, claro, se estiverem ordenados, porque se não estiverem ordenados, não passam de prazeres simplesmente vazios. Então, o autoconhecimento, ele vai começar daqui, né? Ele vai começar da gente poder entender essa nossa natureza. E a nossa natureza, ela é uma natureza racional e volitiva, ou seja, ela tem a capacidade de raciocinar, de fazer avaliações, a gente vai entender isso melhor em um encontro que a gente vai falar sobre personalidade, emoções, e nós temos vontade, tá? Então, a nossa inteligência, ela vai sempre buscar a verdade, e a nossa vontade vai sempre buscar o bem. Sempre, por que sempre? Por que São Tomás diz isso? Sempre vai buscar a verdade, sempre vai buscar o bem, se a gente, nós mesmas, né, caímos em tantas maldades tantas vezes. Porque no fim último de tudo, o que a gente está desejando, o que a gente está buscando, é de fato o bem. Mas no meio das nossas desordens, nós vamos, se não tivermos a atenção e a intenção diante da vida, a gente acaba se perdendo e atrapalhando os pés. A felicidade, ela vai consistir nessa operação da virtude mais perfeita, que é a contemplação da verdade. Trazendo aqui contemplação, a contemplação nesse contexto aqui não é aquela coisa de estar contemplando e nada acontece, não. A contemplação verdadeira é aquilo onde eu, de fato, contemplo, eu silencio, eu paro, eu entro, eu contemplo aquele bem que está dentro e fora de mim ao mesmo tempo, que para nós aqui é o próprio Deus. E essa contemplação necessariamente me leva ao exercício prático daquilo que eu vivi ali. A gente pode resumir isso. Uma frase que
permeia todo o caminho interior, que é o ser livre no amor para amar. Então, eu sou livre naquele que é o amor e, portanto, eu sou livre para amar. Já diz Agostinho, né? Isso aqui é muito delicado, mas ele traz isso, porque para chegar nisso aqui, onde ele chegou, não sei se eu, pelo menos, não sei se eu consigo uma vida inteira, mas ele já diz que ama e faz o que queres. Mas esse amar aqui é um amar perfeito, né? Um amar que tem comunhão com o nosso Senhor. Então, vamos lá em Santo Agostinho de novo, essa interioridade, onde o caminho de volta. Então, ele vai ensinar para a gente que essa verdade, ela não está no mundo exterior, ela está no mundo interior. Essa felicidade, esse autoconhecimento, essa paz, tudo isso que a gente deseja, busca em alguma medida, está dentro, né? A memória, a inteligência, a vontade é essa estrutura da alma que reflete a própria Trindade Santa. Então, conhecer-se é descobrir esse selo divino. E por isso que alguém que, de fato, tem intimidade com Deus, tem uma autoestima equilibrada. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós não teremos nunca questões com a nossa autoestima, tá? Então, a gente vai sempre, de vez em quando, dar aquela coisa e falar, ai meu Deus, aí deixa a autoestima assim cair. Vamos ter durante a vida, mas isso não pode ser uma constância. Quanto mais eu conheço a Deus e tenho intimidade com Deus, verdadeiramente, mais a minha autoestima estará ordenada, porque essa relação é de pai e filha, né? Aqui a gente pode cair num fato humano que muitas vezes o nosso pai aqui nesta terra não foi suficiente para nos mostrar o rosto amoroso de Deus Pai. E aí, consequentemente, nós temos algumas feridas que podem dificultar a nossa intimidade com Deus Pai e, portanto, a nossa autoestima pode estar um pouco mais abalada. Mas isso não é impedimento para que a gente alcance, tá? Isso aqui a gente trata, a gente cuida, como todos os outros traumas que nós podemos ter na vida. Não saias de ti, volta para dentro de ti mesmo, a verdade habita no homem interior. A gente vai perceber, quando a gente for olhar a Catarina de Sena, que ela fala a mesma coisa, de uma maneira diferente, uma linguagem diferente, mas ela fala a mesma coisa, tá? Isso aqui é Santo Agostinho que traz para a gente também, nos seus livros. E aí, falando de Catarina de Sena, ela fala muito sobre a cela do autoconhecimento. Sempre trago esse contexto quando eu falo disso, que Catarina de Sena, ela era uma leiga, vinculada às dominicanas, né, da Ordem Terceira ali. Naquela época, a Ordem Terceira usava hábito, e Catarina de Sena era vinculada, mas ela não era isso que ela queria. Catarina de Sena queria ser monja. Ela queria, não só, embora naquela época nem tinha freiras ativas, né, assim, mas ela queria ser monja muito retirada, muito enclausurada, por assim dizer. Era esse o desejo, o sonho, a vontade de Catarina de Sena. Mas não era isso que Deus queria para ela, né? Então, Deus tinha uma outra missão toda para ela, linda, maravilhosa, mas que custou muito para Catarina. Então, Catarina entendeu, a partir desse movimento em compreender a própria vontade, em compreender a vontade de Deus, assumir e acolher tudo isso, ela compreendeu que existia uma cela, essa cela do autoconhecimento, que ninguém, em nenhum lugar, poderia tirar dela. Que é esse lugar onde ela faz morada com Deus, onde ela faz intimidade com Deus. Então, essa cela interior do autoconhecimento de Catarina de Sena, e quando a gente fala autoconhecimento para Catarina de Sena, gente, aqui minha opinião, talvez
a pessoa, né, Catarina de Sena, que mais trate autoconhecimento como intimidade com Deus de maneira clara. Essa cela é aqui. E onde a gente for, onde a gente estiver, tenham barulhos ou não, essa cela, ela é essencial para que a gente possa viver um processo de felicidade verdadeira. Então, ela é esse refúgio que não dá para ser trocado, que não dá para ser explicado, que não dá para... E esse contexto aqui, ela viveu numa época de muita realmente agitação política da igreja, onde a igreja tinha mais de um papa, onde tinham muitos conflitos dentro da própria igreja, um caos, e ela é chamada por Deus a ser canal para resolver algumas situações muito sérias da igreja naquela época. Então, ela faz esse entendimento, ela tem esse entendimento, né? De, como eu disse, nenhum barulho externo vai tirar essa cela interior aqui. Porque, gente, eu volto a dizer isso daqui, eu acho muito importante quando a gente fala dos pensamentos de Catarina de Sena. Ela não queria viver aquilo. Gente, ela não queria. Quando você vai vendo a história, né? Você vai conhecendo a história de Catarina de Sena, você percebe claramente, ela não queria aquela vida que ela vivia. Mas era tanto amor e tanta entrega a Deus que ela vivia aquilo com uma altivez e com uma plenitude tão grande que aquilo trazia para ela a felicidade verdadeira, né? A paz nessa vida. Então, a gente não precisa de mosteiros físicos, né? A gente não precisa estar no nosso momento de oração, que é importante, é necessário e precisa acontecer, no nosso momento de oração pessoal ali, a gente não precisa estar num retiro. Onde eu for, esta cela vive em mim, ela é em mim, esse autoconhecimento que envolve a intimidade e o conhecimento de Deus também. Então, para ela, o conhecimento, ele tem duas faces, tá? Ele tem aquela faceta de onde eu conheço a mim mesma, as minhas misérias, aquilo que eu trago, o pó que sou eu. E eu conheço também, que está no próximo slide, eu conheço também a grandiosidade de Deus, o amor perfeito que Ele é, a bondade imensa, o bem, a verdade que é Deus. Então, tem aquela música da Sueli Façanha, né, que fala dos dois abismos. É isto. Isto aqui, para a Catarina de Sena, são as duas faces mais necessárias para o autoconhecimento, que é conhecer a mim mesma, o meu pó, o meu nada, aquilo que é a minha fragilidade. E aqui, gente, isso daqui não é dizer assim, eu sou uma bosta e, portanto, porque nós somos de fato, mas não é ficar na bosta, não é, que ruinzinha que eu sou. Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que reconhecer a nossa fraqueza é justamente estar no nosso lugar de filha. Peraí, eu sou realmente fraca, eu não controlo tudo, eu não domino tudo, as coisas passam das minhas mãos, eu sou pequena, eu não sou grande, eu não sou onipotente. E aí eu venho para o meu lugar de filha, pequena, diante desse Deus que é grandioso, que realmente tudo pode. E aí, conhecendo esses dois abismos da minha miséria e da grandeza de Deus, o autoconhecimento, portanto, ele se torna completo. Então, aqui é a questão do conhecimento de Deus. E é preciso haver esse equilíbrio, né? Porque, como eu disse ainda agora, eu não posso ficar em nenhuma das duas pontas, tá? É um equilíbrio, é uma junção, é uma comunhão entre isso. Então, se eu fico parada na minha miséria, mas eu sou tão pequena, mas eu sou tão ruim, aí eu venho falando das minhas fraquezas pessoais e tal, eu vou acabar entrando numa tristeza profunda, num desespero, e aqui a gente pode entrar, inclusive, em alguns transtornos, uma depressão, um transtorno de ansiedade, né, entre outras questões. Tá, vamos lá, tá? Para depois
ninguém dizer que eu estou falando que depressão é coisa que não é doença de fato, tá? Depressão é patológico, tá, gente? Então, a depressão, ela tem a ver com o nosso organismo, ela tem a ver com o nosso fisiológico, tá? Realmente, não estou falando que não é isso, ok? E nem estou falando aqui de maneira nenhuma. Você não tem comunhão com Deus, então a pessoa é depressiva, ou é depressiva porque não tem comunhão com Deus. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente não. O que eu estou dizendo aqui é que o ser humano é um inteiro. Ele é corpo, mente e alma, biopsicoespiritual. E quando algo está fragilizado, não é exatamente só aquilo ali que não está legal. Tem um contexto em torno. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso aqui, tá? Isso aqui é perigoso de falar assim, porque as pessoas podem interpretar mal, tá? Mas vamos lá. Então, se eu ficar só olhando para minha... Gente, se eu olhar só para minha miséria, realmente eu desespero, faço como Judas, eu vou querer me enforcar, porque é tão ruim o trem que tem aqui, né? Eu tenho tudo. E ainda assim eu falo, meu Deus do céu, como que eu posso cair nesse negócio aqui, gente? Como é que eu posso cair nesse erro? Como é que eu posso cair? E a gente vai acabar se desesperando. E também só olhar para a bondade de Deus sem reconhecer a própria limitação pode deixar a gente orgulhoso, soberbo. Aquela criança mimada, né? Que é egoísta, a gente pode cair também nesse erro, tá? Então, é essa união, é esse reconhecer esse pequeno, mas infinitamente amado. Gente, isso daqui é a própria humildade. Eu reconheço, assumo e acolho a minha pequenez, a minha fraqueza, né? Eu ser pequenininha, e ao mesmo tempo esse amor grandioso que me invade. Isso não me causa desespero, isso não me causa nenhum tipo de ansiedade fora do seu lugar, nem exagerada. Isso me faz dar um passo de cada vez. Catarina de Sena usa uma metáfora, né, do vaso, que ele precisa ser preenchido com a água da graça. Só que para ele ser preenchido, a gente precisa esvaziar. Aqui a gente pode trazer a kenosis de nosso Senhor. Esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, onisciente, que tem a sua kenosis quando ele se esvazia de tudo isso e vem ser gente. Vem ser 100% homem. E claro, a gente pode dizer assim, né? Isso é uma das kenosis de nosso Senhor. Né? Mas ele na cruz também se esvazia. Gente, ele se esvazia como ser humano, se tornando um de nós, porque, veja, os detalhes, né? É o ir ao banheiro, é o sentir uma dor, é o afeto, né? Uma certa necessidade do afeto, porque ele era 100% Deus, não deixou de ser, mas ele era 100% homem também. Então, esse esvaziamento, eu me esvazio de mim mesma, para que esse vaso que sou eu possa ser preenchido da água da graça. A água, a gente pode fazer uma alusão aqui com a água viva que ele ofereceu à samaritana, tá? Então, o autoconhecimento ele vai ser esse processo de constantemente esvaziamento do meu ego, para que Deus possa habitar, viver em mim, na minha alma, no meu ser, na minha vida. Isso aqui é uma vez só? É óbvio que não. Todo dia, várias vezes por dia, a gente precisa daquelas. A gente precisa desse esvaziamento para que Deus possa viver e habitar em nós na sua plenitude. Na sua plenitude, que é possível ainda aqui. Então, Catarina de Sena, ela é muito metafórica, tá? Então, ela traz aqui, dentro dessa questão da cela, ela vai falando de etapas, né? Então, ela fala da porta, da luz, do fruto. Né? Em algum momento eu vou trazer para vocês também, quando ela fala do corpo, né? Dessa ponte que é o corpo do Cristo, que é lindo. Então, aqui ela traz, né? No significado espiritual, a porta, ela quer dizer que é essa vontade de entrar em si mesma. E a luz é essa verdade de Deus que ilumina a alma.
O fruto é a caridade, ou seja, é o amar. O amar a Deus, o amar ao outro, lembrando que isso passa pelo amar a mim mesma, tá? E a aplicação prática de tudo isso, quando ela fala da porta, é decidir fazer o silêncio interior diariamente. Gente, decidir. Não é eu quero, não é eu estou com vontade, não é é propício ou não é propício, não. Decisão. Com o que eu tenho, com a minha realidade física ali das coisas materiais, do lugar que eu moro, do lugar que eu estou, da maneira que eu me encontro, tenho pessoas ou não, aprender a fazer esse silêncio interior. A gente tem algum encontro que a gente fala sobre isso, né, em 2025, mas a gente vai falar sobre isso várias vezes por aqui. E a luz, né, eu preciso buscar a verdade sobre mim mesma sem máscaras, sem nhenhenhê. Então, isso daqui é importante. E, em relação ao fruto, a caridade é o autoconhecimento que não gera amor é falso, né? Ela traz isso. O autoconhecimento que não gera amor é falso. Então, o autoconhecimento que não gera, aí aqui sou eu falando, amar, para ficar mais fácil da gente entender, ação, amar de fato ali, nas atitudes, é falso. E a gente, infelizmente, a gente vê muito autoconhecimento balela, que não é profundo, que não está conhecendo nada de fato ali, está só na superficialidade e que, portanto, muito menos vai gerar ação de amor verdadeiro. E a gente vê muito isso dentro da igreja. Tá? Isso aqui é muito sério. Não sejamos nós a vivermos nessa superficialidade. Faz de ti uma cela em tua mente, da qual nunca saias. Ali, no autoconhecimento de ti mesma, encontrarás a Deus, que é a vida da tua alma. Tudo nessa vida é meio, em alguma medida. Tudo nessa vida, ou melhor, é caminho para a felicidade verdadeira, né? É caminho para o céu, é caminho para essa beatitude, né? Como diz Santo Tomás. Então, a gente vai viver felicidades a partir de coisas e pessoas, né? Meu marido me faz feliz. A casa que eu moro me faz feliz, né? Características dela. Uma comida que eu como pode me fazer feliz, por assim dizer, tá? A gente está utilizando a palavra aqui até de uma maneira errada, mas para que a gente possa entender. Mas isso é caminho. Eu não posso colocar ali a vida da minha felicidade, porque ainda que nada disso tivesse, ainda que eu não tivesse nada disso, a vida da minha alma, a felicidade está aqui nessa comunhão com Deus, nosso Senhor. A gente está caminhando já para o finalzinho, né? Não quero passar muito de 1 hora, mas vamos lá. Então, a gente vai ver agora um pouquinho do que diz São João Paulo II em relação ao autoconhecimento, né? Ele fala do dom de si. João Paulo II é uma pessoa extraordinária de fato, porque ele traz e não abriu mão de tudo aquilo que é clássico. Quando a gente diz clássico, a gente quer dizer original, né? Ele não jogou nada fora daquilo que é clássico. E, ao mesmo tempo, ele soube olhar para o tempo atual, trazer questões importantes e acoplar tudo isso e falar para o seu povo de uma maneira, com uma linguagem onde ele trazia tudo isso que já existe de sólido no conhecimento, a partir daquilo que está relacionado à própria formação do homem, falando numa linguagem onde, nos tempos atuais, né, a época dele e até hoje, o homem pudesse entender. Então, ele faz isso, né, quando a gente fala de metafísica, fenomenologia, a gente está falando sempre de algo que vai transcender, nunca é só aqui,
tá? Nunca estamos olhando só para algo meramente humano, mas a gente está sempre olhando para além disso. Então, para ele, o autoconhecimento não é apenas uma introspecção, não é só uma vida, e a gente já viu isso aqui, né? Tudo que a gente falou. Não é só uma vida dentro. Aqui se faz, mas se não externalizar, se não houver uma ação do amor, está incompleto, né? Está superficial. Então, eu já disse aqui em algum momento, né? O homem não é um objeto, ele é o fim em si mesmo. A pessoa ela é um bem tal que só o amor pode ditar a atitude adequada em relação a ela. Ou seja, o outro, eu mesma, né, como ser humano, a única coisa que pode ditar sobre mim, algo sobre mim, é o amor, é a partir do amor. Né? Porque não, de outra forma, é tudo balela, de outra forma, é tudo frágil, é tudo insustentável. Então, o autoconhecimento na ação, em São João Paulo II, ele vai ensinar que a gente vai conhecer a gente mesmo de uma maneira no convívio, na interação com o outro, nas nossas ações. Então, eu vou trazer aqui a minha linguagem, tá? Nesse sentido. O homem, né, o ser humano, eu estou trazendo pensamentos de São João Paulo II, mas com a minha linguagem, tá? O ser humano, ele só vai se conhecer de fato quando ele traz essa cela, quando ele já entendeu essa cela interior aqui, e isso vai transbordar em ação numa vida fraterna. Então, nós que não somos religiosas, né, religiosas, freiras, ou não somos membros de comunidade de vida, comunidade de vida, né, como a igreja tem hoje, onde todo mundo vive junto em alguma medida, nós não temos essa experiência de maneira grande, no sentido de que, eu sou freira, moro com mais 7, 12 irmãs que não tem nada a ver com com a minha educação, são pessoas diferentes. Ali é um pouco mais intensa a coisa. A vida fraterna é muito intensa, porque são muitas diferenças para serem ajustadas. Então, é o tempo todo você lapidando uma outra. Gente, isso daqui, para quem sabe viver, né? Porque tem muitos freiras que não se conhece também, mas para quem sabe viver isto, é uma ferramenta que não dá nem para dizer do quanto ela é grande. Então, nós não temos isso, concorda? Não temos. Mas nós temos a nossa família, que é esta vida fraterna intensa, onde nós o tempo todo também estamos nos lapidando de maneira talvez um pouco mais suave, eu poderia dizer, por quê? Porque dali tem uma educação que é um pouco mais em harmonia, né? Quando você tem os filhos ali, enfim. Mas que a partir do casamento, do matrimônio, a gente sabe que normalmente são duas cabeças diferentes, e isso é bom, em alguma medida, duas cabeças diferentes, que tentam ali, numa vida fraterna, agora eu estou falando do casamento, numa vida fraterna, viverem em comunhão dentro dessa comunhão que a gente está falando aqui, do autoconhecimento, e também um com o outro, que também não é algo fácil. Eu diria que, como eu tive essa experiência de 12 anos de convento e sou casada há 6 anos, eu diria que, na minha opinião, o casamento ele é muito mais complexo do que a vida religiosa. Muito mais complexo, tá? Então, nós temos a oportunidade dessa vida fraterna. Mas eu não tenho filhos. Mas meus filhos estão crescidos, sei lá, casados, enfim, sou eu e meu marido. Gente, é muita coisa aí para trabalhar, né? É muita coisa para viver esse autoconhecimento na ação. Né? Então,
é preciso que isso externalize, que aconteça esse dom de si, como diz São João Paulo II. Então, ele vem dizer que, se utilizando, né, de documentos do Concílio Vaticano II, ele vem dizer que o homem, única criatura sobre a Terra, a ser querida por Deus por si mesma, o homem é querido por si mesmo, não se pode encontrar plenamente senão através do dom sincero de si mesmo. Tá? Então, essa descoberta de si no outro, ou seja, por que essas relações na vida fraterna são... E vida fraterna já, né, ampliei aqui um pouco, tá? Então, a vida fraterna, claro que isso diz respeito também a quem é engajado em paróquia, né? A quem está em... A Adriana, vocacionada da Canção Nova, quem está engajado, né, nesse meio. Mas vida fraterna de uma maneira geral. O moço do ponto de ônibus que trocou uma palavra comigo, o motorista do aplicativo lá de carro, e daí por diante, tá? Então, quanto mais próxima, mais intensa, mas isso também se dá de uma maneira geral. Quando acontecem essas relações, o outro também me revela quem eu sou. Isso não só com palavras, tá? Mas no dia a dia. Uma palavra que o outro diz, um gesto que o outro faz, uma coisa que o outro diz, espera aí, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Ou tudo na vida fraterna, nas relações, pode me contar quem eu sou, das coisas boas que eu trago e também das minhas fraquezas. Então, quando eu falo lapidar na vida fraterna, é exatamente isso. O outro também me revela a mim mesma, ele me revela quem eu sou. Tá? Então, a vida fraterna, gente, ela é uma ferramenta realmente muito potente para a gente poder ser feliz. Lembrando de tudo que a gente traçou até aqui: felicidade, autoconhecimento, comunhão com Deus e daí por diante. Então, a gente não nasceu e nem deve viver isolado, né? Porque todo isolamento traz um egoísmo. Todo isolamento traz um egoísmo. Os monges, por exemplo, os monges, me fugiu o nome agora, os cistercienses, né? Acho que eu estou pronunciando alguma coisa errada aqui. Mas eles são os mais radicais. Ainda assim, eles têm uma vida fraterna em alguma medida. Tá? Então, muito isolamento se torna egoísmo. Por isso que o temperamento melancólico, eu posso falar porque sou melancólica, né, para os que não sabem, ele tem uma grande tendência de cair no egoísmo, porque ele se isola com muita facilidade, tá? Então, isso obscurece a nossa identidade, tá? E aí a gente acaba não sendo e ofertando o nosso dom, não sendo Eucaristia, né, como Cristo. E quem vai iluminar a nossa escuridão desse egoísmo, desse isolamento, é a entrega generosa, a verdadeira, né, que está ali na decisão. Então, trazendo um pouco desse esponsal do corpo, né, João Paulo II ele traz essa questão do corpo como algo que fala muito dessa comunhão. Tá? O próprio corpo em si, né, a constituição homem e mulher, né, o corpo que se encaixa, o seio do homem, o seio da mulher, o homem não tem, aquilo ali se encaixa, o órgão genital de cada um se encaixa no outro. Existe essa comunhão a partir do próprio corpo. E a gente poderia falar depois das emoções, como a psique do homem é diferente da mulher, e daí por diante. E aqui a gente precisa se conhecer para haver um autodomínio. Né? Aquela história que Teresa d'Ávila fala do castelo. Aquilo que a gente sempre traz por aqui, nós precisamos ser senhoras do nosso castelo. O autodomínio, o governo das paixões, dos impulsos. Paixões aqui a gente pode entender como emoções, tá? Então,
essa liberdade para amar, que não está em fazer o que quer, mas fazer o que deve. E tendo a nossa intenção em por quem estamos fazendo aquilo no fim último da coisa, que deve ser sempre Deus. Então, sem o autoconhecimento, esse autodomínio não existe. E aí a gente se torna escravo, gente, de nós mesmos. Escravos das nossas próprias paixões, emoções soltas, largadas, né? A gente vai ver aqui mais para frente que é como um cavalo, né? Que precisa ter o cocheiro ali para conduzir. Então, essa autopossessão, que é o autodomínio, é conhecer e governar as próprias faculdades. O que isso tem um impacto na felicidade? Gera insegurança, gera segurança interna, que a gente se sente mais segura, e a paz de espírito. A paz, gente, a paz é um termômetro para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não. A transcendência, como capacidade de ir além de si mesmo em direção a Deus e ao outro, né? Ao outro com O maiúsculo, que é Deus, e ao outro com O minúsculo, que são os outros. Isso liberta a gente de todo egoísmo, de todo narcisismo, do vazio existencial. O dom de si, a entrega da própria vida em serviço e amor, e é onde a gente atinge a plenitude e a alegria real. O homem não pode viver sem amor, ele permanece para si mesmo um ser incompreensível, a sua vida é privada de sentido se não lhe é revelado o amor. Se não se encontra com o amor, se não o experimenta e não o torna algo próprio, se nele não participa vivamente. Gente, isso daqui, não vou entrar nisso agora, tá? Porque já estou ultrapassando muito aqui a hora, mas isso daqui, quando a gente vai perceber na história de vida de uma pessoa que não foi amada lá na gravidez, não foi amada nos primeiros anos de vida, isso daqui causa muitos danos, tá? Então, vamos ver aqui um pouco da psicologia clássica, que está fundamentada, é claro, né? E ali na tradição aristotélico-tomista, em Aristóteles e São Tomás. E ela vai definir a saúde mental e a felicidade como essa harmonia funcional das faculdades da alma. A harmonia funcional, ou seja, não é algo só no conhecimento, tá? É algo que, de fato, está funcionando ali, está tendo movimento. Que vai diferenciar de muitas abordagens modernas, né? Porque vão focar só no comportamento, ou só no sentimento, ou só em uma coisa, e aqui vai focar no todo, no ser humano como um todo. Então, vai integrar corpo, mente e espírito. A gente vai ver nas faculdades da alma, as faculdades principais da alma, a inteligência, a vontade e a sensibilidade, né, os apetites, enfim, sentimentos, né, a gente pode trazer. Então, a razão, a faculdade, a inteligência, né, que vai trazer para a gente essa busca pela verdade, então ela vai iluminar a realidade, vai mostrar o que é o bem, a vontade, que vai buscar o bem. Então, aqui a vontade como faculdade, ela não é uma vontade de eu estou com vontade de, eu desejo algo, mas é aquilo que vai determinar por onde eu vou. Portanto, ela tem mais a ver com decisão do que com desejo. Né, de agir conforme a inteligência apresenta que é verdadeiro. E os sentimentos ali, que são onde residem as paixões, ou seja, onde residem as emoções, natural no ser humano, foi Deus que criou isso, não é ruim, muito pelo contrário, mas que precisa estar tudo integrado e ordenado, ou seja, existe uma hierarquia para a coisa. Alguém traz a verdade, alguém decide pela verdade e, portanto, isto ordena todos os meus sentimentos e emoções, portanto, vai ordenar o meu comportamento. Acabei de falar isso daqui, tá? E aí a gente traz a prudência, a justiça e a fortaleza, junto com a temperança, como virtudes chaves ali. A gente viu muito isso no final do ano passado, né, aqui, como virtudes chaves para que a gente possa caminhar
nesse caminho virtuoso, né? De fato, ali de exercício da virtude. A prudência ela vai integrar a inteligência para que possa decidir bem em cada situação. Tá? A prudência não é só aquela coisa que eu vou pensar muito, esperar para. Não. A prudência ela pode ser vivida em segundos. Tá? Então, ela vai integrar isso, a inteligência que me mostra o bem para que eu possa decidir o melhor. A justiça, que vai dar ao outro o que é do outro, né? Aquilo que lhe é justo, aquilo que lhe é devido. E eu falo do outro, mas da gente mesmo também, tá? A fortaleza e a temperança, que vão harmonizar, integrar ali todos os sentimentos, emoções, fazendo com que todo esse movimento sensível do ser humano possa servir aquilo que é mais elevado, e não o contrário. Eles não vão dominar, eles vão servir ao que é mais elevado. Então, para a gente ter um autoconhecimento realmente profundo e verdadeiro, a gente já entendeu que isso é comunhão com Deus, a gente precisa conhecer o nosso temperamento, compreender o nosso caráter e entender um pouco ali, de uma maneira aguçada, as feridas e as paixões desordenadas do nosso próprio eu, da nossa própria existência, tá? Então, falar disso é falar de onde a gente, de quais áreas ali a gente perdeu um pouco a razão e, portanto, o governo. E por isso a gente vive nos impulsos dos traumas. A gente vive ou muito reclusa, ou muito falante, ou muito introspectiva, no sentido de que eu tenho medo de tudo, ou a gente desordem em alguma medida, tá? Então, é importante que a gente conheça isso para que a gente possa encontrar essa liberdade que faz parte do processo do autoconhecimento. Intelecto, vontade, afetividade, ver a realidade como ela é, escolher o bem real, sentir em harmonia com a verdade, né? Eu me sinto em harmonia com essa verdade, porque eu a escolho, porque a conheci e acolhi. Sabedoria e clareza mental, isso aqui é extremamente importante. A liberdade e o autodomínio, paz interior e o equilíbrio emocional. E aí a gente termina com essa frase de São Tomás de Aquino, que diz: a virtude humana é um hábito que aperfeiçoa o homem para agir bem. Ora, o bem do homem é ser conforme a razão, porque a razão é o que há de mais elevado, né? A inteligência é o que há de mais elevado, esse poder de avaliação, e é justamente aqui onde a gente conhece Deus de uma maneira profunda. Muito bem, queridas, abro para que, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem colaborar com alguma coisa, este é o momento, antes da gente encerrar o nosso encontro. Se não tiverem nada a colocar ou perguntar, a gente encerra e se vê no próximo encontro. Nada? Muito bem. Então, o grupo está lá, tá? Se vocês quiserem, não aqui, ou depois pensarem em alguma coisa, quiserem colocar lá no grupo, fiquem à vontade, o grupo é para a gente poder interagir realmente uma com a outra. E vamos fazer a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda, esse fiel guardião da nossa alma, amigo, fidedigno, né, da nossa alma, que ele possa nos ajudar a guardar aquilo que é necessário, de tudo aquilo que Deus quis nos oferecer nesse tempo de oração, de convívio, de formação. Que nada se perca. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, pessoas, pela presença. Até sábado que vem, se Deus quiser. Obrigada, Marcela. Bom dia para vocês.
Igualmente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Amém. Bom final de semana. Tudo de bom.